pessoal, vamos lá, ok? Então, como eu falei sobre essas interfaces ligado à metodologia, a pesquisa adotou, metodologia qualitativa. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, ok? Que coloca pessoas que vinham perdido emprego há mais de 6 meses, com profissionais de serviço voltado para o recrutamento de pessoal, setor privado. Eu lembro que eu falei setor privado, o setor privado ou setor público. Então, esse sindicato, as pessoas desempregadas foram entrevistadas principalmente. É lógico que você viu o livro de Dumas Adier, você vai ver também que ele fala sobre sindicalismo e fala sobre a questão da importância que convém a dizer sobre o que? É a maneira que, a preocupação que tem de estar participando, ou seja, tem principiantes, participantes, ligado à participação em principiantes, ligado a sindicatos, a direitos e deveres que relacionam. Você viu o lazer e a sua lazer e cultura, lazer e evolução cultural, que coloca alguns patamares importantes extraordinários. É lógico que tem o lazer, tem o do Mazadier, aquela introdução ao lazer, que você destaca, você vê destaque muito grande, que nos traz uma trajetória um pouco, não meio chata de ler, mas nos coloca uma literatura assim que você tem que ter palavras-chave, você entender, que alguns colocam como referência ao lazer. Ok? Vamos lá, então só fechei um parênteses para analisar. Você tem que ler, tem que fazer um fichário, uma resenha, com microfísica do poder, alguns autores, para você entender algumas interpretações que alguns autores colocam, o próprio autor, ok? Então, as questões do recrutamento, as agências vinculadas ao Cine, por exemplo, o Cine no Espírito Santo, em Vitória, aqui, Espírito Santo, centro de Vitória, eu cheguei a participar, mas foi difícil, como entrei na faculdade, eu não passei nenhum recursos assim de provas, né? Eu já fui reprovado praticamente nas áreas orais, dificuldades de falar. Aí eu consegui emprego, sei, como auxiliar de corte, mas eu cheguei a trabalhar, né? Ou seja, tem um processo, depois tem a carteira registrada, algumas lojas que vocês possam investigar. Depois que eu fui no parecer, né, do número 1212, dessa lei de estudar a motricidade humana e também colocar como referência. Cine nos coloca assim, relaciona a trabalhos. Tem aqui tem em Vila Velha do Santo, em Vitória, que colocava jovens, muitas vezes que nem tinha chegado à idade de maior infrator não, né? Maior infrator até hoje, a motricidade humana a educação física é o maior infrator ligado às outras disciplinas. Eu pensei que ia amenizar os impactos, aumentou, sendo como ovelha diferenciada, né? Colocar ovelha aqui é um termo de respeito aqui a algumas religiões. Ovelha negra, ou seja, então, vermelho, o curral, ou seja, então, é lógico que, lembra da Fafá de Belém, e outros cantores, não sei se eu posso ver as questões de alguns autores, como Frederico Thiel, que coloca algumas questões que nós temos que, temos que fazer esses movimentos assim, nós temos que levantar a mão e ter autonomia, aonde podemos ter a nossa destreza e capacidade entre delírios e delinquências, e que venha a perpetuar a nossa vida e a nossa trajetória entre autores e autoras. É lógico que foi com vários colegas lá em épocas, se destacaram, porventura, em alguns setores, e eu não cheguei a destacar. Mas quando eu cheguei, eu falo que é um viés ligado a uma gravidade mutogênica, ok? Então, saindo do canal, nos traz um movimento dissociado ligado ao poder e às referências à saúde do trabalhador. Então, essas entrevistas foram realizadas em São Paulo, que tem a Copa São Paulo aí, Sport TV. Estou gostando, os times que estão se destacando. Estava vendo agora há pouco tempo aí o Copa Brasil, não, o Campeonato Paulista. Um rapaz chamado John, que é um capixaba. Eu coloquei em destaque, lembrei do Bragantino, porque era Bragantino e Corinthians.
lembrei do Tupanzinho, aquele cabelo bem, né, diferenciado. Esse Tupanzinho, ponta esquerda, ponta direita, esquerda, esquerda, se adaptou nessas questões importantes na época, né? Mesmo que era reserva ele, pessoal, quero destacar, mesmo que ele era reserva, porque ele parecia muito comigo. São reserva, sempre reserva. Mas se destacava. Às vezes não jogava nem muito bem, mas o povo gostava, arquibancada, torcida organizada. Depois foi pro Corinthians. O Corinthians ele fez diferença, jogou no Bragantino, jogou no Corinthians. Muitas vezes eu posso até diferenciar, porque é muito parecido mesmo o uniforme. Okay? Então, o Campeonato Paulista é muito enriquecido, né? Mogi Mirim, né? Mogi Mirim, que também tem outros times, a Portuguesa, que tinha destaque, por exemplo, o jogo de botão, a gente fazia campeonato de jogo de botão, tinha um destaque muito grande, o Avaí, alguns times que tinham um repertório muito grande. Vamos lá então para a questão da metodologia que eu falei. A cidade de São Paulo, São Bernardo do Campo, material complementar foi obtido em entrevistas realizadas. Eu lembrei até de uma senhora aí, né, que eu cheguei a conhecer de outro país, no modo de dizer, vou falar, que ali no norte, que também se destacou na área da saúde, os campos odontos, ok? Ela foi para São Bernardo do Campo, então, que do respeito quem acredita em Deus é que Deus o abençoe ela. Então, essas cidades de Belém, Manaus, Fortaleza, lembro do meu pai como motorista de ônibus, ok? Recife, caminhão, ok? Levava você, era gado, boiada, às vezes quando, ou seja, um próprio boi, ou seja, chegava a mexer lá ou morresse, ou seja, havia falhas ali, tinha que dar um jeito. E à noite, madrugada, 3 dias de viagem, tinha que haver um respeito aqui, pessoal. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, como é que as questões, tem que haver respeito, né? Passou dos 80 pelas questões da matéria-prima que ele tomou, que é a modo de dizer que eu também há questões hoje que é uma campo de exportação muito grande, as pessoas não falam, mas é verdade. Você vai em alguns lugares aí que tem a plantação de cana-de-açúcar, de cana, você vai ver que não só a cana-de-açúcar, açúcar que faz, mas tem um refinamento muito grande também, a cachaça e outros fatores. Ok? Então há um recrutamento do setor privado. É uma vez que ele falava comigo assim, ó, pois é um desaproveitamento muito grande de algumas religiões aí, mas é lógico que a gente tem que respeitar nesses depoimentos importantes ligados à própria corporeidade. Então vamos lá. Então, entre os profissionais de saúde, oferece depoimentos importantes. Um médico do trabalho que faz atendimento a um sindicato, a um economista que coordena programação de requalificação do setor público também, aceitaram gravar seus depoimentos. Consideramos que nossa pesquisa seria exploratória, dirigida. É lógico que ali no Cine era uma senhora, vamos dizer, uma colega, não sei disso, saía à noite aí, nas nights aí, por isso que eu não sei se foi por causa disso, uma burocracia. Depois eu vou colocar o que é burocracia aí, né? Nós somos barões, como diz o Gamar, barões, duquesas, heroínas, heróis, nessa malandragem ligada ao esporte brasileiro, ao corpo brasileiro e os campos psicossociais ligados ao treinamento. Ok? Então vamos lá. Então os aspectos ligados ao campo psicossocial e as pessoas adultas de ambos os sexos, segundo 2 grupos de idade, até 40 anos e acima dessa idade. Ok? Optamos por estudar, né, ou seja, as questões ligadas à duração, né, ou seja, as questões de desemprego, ok? Baixo e médio, que correspondia em geral 2 grupos socioprofissionais, os quais estavam divididas pessoas atendidas, ok? Atendidas pelo Cine, São Paulo, né? Cinesp, que é a maior parte de entrevistas. E a informação, né? Ou seja, a formação e inserção ocupacional que previa, ok? E aos que haviam trabalhado em atividades operacionistas e com capacitação de experiências em atividades administrativas, ok? Então é lógico que se coloca fatores de diferenças entre esses assuntos ligados ao serviço de saúde, à rede pública e o análise, né, conjunto, né, e a referência, examinar as aplicabilidades e as propostas de prevenção, né, relacionadas a essas questões, ok? Coloca fatores de conceitos chaves importantes.